Domingo passado, eu levei para o púlpito da minha igreja a seguinte passagem, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, que diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que passagem extraordinária! Há 5 fatos que emergem do texto, que saltam aos olhos e que deveriam ser objeto da nossa atenção em oração. O primeiro deles é a percepção do fato de que havia um espírito de profunda solidariedade entre os cristãos do primeiro século. Eles haviam desenvolvido um conceito diferente de felicidade, uma felicidade que não se restringia à vida pessoal ou ao âmbito familiar, mas que envolvia a vida do próximo. Então, a tal ponto que as pessoas, para si mesmas, relativizavam o conceito de propriedade privada, abrindo mão daquilo que lhes era de direito, a fim de viabilizarem a vida do pobre, reproduzindo, portanto, no seu comportamento, a vida do próprio Cristo, pois a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Sendo rico, ele estendeu as mãos para aqueles que eram carentes de misericórdia. Quem são os carentes de misericórdia? São justamente os que se encontram em estado de necessidade e que, devido a esta mesma necessidade, não podem fazer nada por si mesmos para suprirem suas carências pessoais. Em segundo lugar, me chama a atenção nessa passagem o fato de que a igreja havia sido batizada com o Espírito Santo, passava por um profundo momento de avivamento e era pastoreada por apóstolos. Preste atenção. Nós estamos, portanto, diante de uma passagem paradigmática. Porque no momento da mais alta realidade, uma igreja sob um dilúvio do Espírito Santo, e na qual quem ocupava o púlpito eram os apóstolos, nós nos deparamos com essa profunda solidariedade e o pobre sendo socorrido. Ali nós não vemos pessoas julgando o necessitado, sabe, mas abrindo mão daquilo que lhes era de direito, repito, a fim de socorrerem os que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus e que agora faziam parte da comunidade da fé, que deveriam ser considerados mais do que membros da mesma espécie, mas irmãos em Cristo. Então isso é muito importante. Veja só, a gente fala muito sobre sinais do avivamento e, em geral, costumamos ressaltar aquelas manifestações espetaculares, as curas, sabe, os milagres e tal. Só que, nesse texto, o grande sinal de que do avivamento, sabe, manifestação, sabe, espontânea, resultado imediato daquele derramar do Espírito Santo foi o amor. E o amor solidário, o amor misericordioso, o amor compassivo. Em conexão a isso, nós nos deparamos com o seguinte fato: aquela igreja estava dando uma prova sociológica da existência de Deus. Sem o exercício desse amor, esqueça o trabalho apologético. Esqueça toda a ideia de defender racionalmente a fé cristã. Porque por um lado você vai estar construindo com as palavras, por outro lado você vai estar destruindo com a vida. Por um lado você vai estar dizendo que o homem, sabe, que você não há como, sendo o homem um ser pessoal, atribuir sua obra, atribuir a sua existência ao acaso, às forças cegas, a uma energia impessoal, como disse Francis Schaeffer, e os apologistas cristãos dizem isso. Não é possível que a pessoalidade tenha emergido da impessoalidade. Portanto, há um Criador infinito pessoal que fez o homem à sua imagem e semelhança, e essa é a única explicação, sabe, racional para a existência de homens e mulheres, para a existência de seres que pensam. Mas se ao afirmar isso,
sabe? Ao dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, você banaliza a vida do pobre, sabe? E ignora a dor do seu próprio irmão. Você está dizendo o seguinte, que no fundo você não crê em nada, no fundo você é um ateu desse Deus, que você não pratica aquilo que prega. Então, observe que essa igreja que foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, essa igreja, num contexto que estava sendo pastoreada por apóstolos, sabe, e que se encontrava debaixo de um poderoso avivamento pentecostal, essa igreja emitiu um sinal para o mundo, para a humanidade. Que sinal foi esse? Onde quer que o Espírito de Deus esteja agindo, ali há amor entre os homens. E quanto mais uma sociedade se aproxima do ideal de Deus para a vida dos seres humanos, mais solidária esta sociedade se torna. Em quarto lugar, quarto fato que me chama a atenção é que essa prática não foi objeto de legislação. Ela não é prescrita pelo Novo Testamento. Nós não vemos nas seções de natureza ética do Novo Testamento orientação no sentido do crente abrir mão da propriedade privada, sabe? E, consequentemente, sabe, lutar para que uma coisa como essa seja legislada na sociedade como um todo. Esse foi o erro que muitos cristãos cometeram. Ao se depararem com uma declaração como essa, tudo lhes era comum, passaram a querer impor o comunismo a fórceps. Isso não pode ser objeto de legislação, porque a natureza humana não dá conta de um projeto como esse. As leis não podem estar acima daquilo que nós somos capazes de fazer. A nossa natureza de bode não nos permite o exercício dessa espécie de amor, sabe? Que veja só, que nós entendemos muito bem quando deixamos nossas posses para os nossos filhos. Quando abrimos mão de carros, de fazendas, de sítios, de casas, de apartamentos, porque quem está recebendo herança é alguém que nós amamos, sabe? Só que nós não conseguimos ter esse amor pelas demais pessoas e Deus se relaciona conosco de acordo com aquilo que nós podemos dar. E Ele não vai cobrar do homem aquilo que o homem é capaz de fazer, sabe, sobre todos os aspectos, sabe? E que é difícil até mesmo para o homem regenerado. Então, tentar tornar isso objeto de legislação, sabe, é um contrassenso. Contudo, presta atenção nisso. Ao declarar a Bíblia que no momento que o Espírito Santo foi derramado, a solidariedade humana prevaleceu sobre o egoísmo, uma nota está sendo emitida. Sabe, que nós costumamos dizer que devemos, como igreja, trazer os valores do reino dos céus para a sociedade. Ora, como que nós não haveremos, ainda que não legislemos sobre isso, veja só, ainda que não venhamos a impor o comunismo, sabe, a fórceps, como acabei de dizer, contudo, é bíblico lutarmos por modelos de sociedade onde a solidariedade prevaleça, onde o compartilhamento dos bens, sabe, se torne traço da cultura, sabe, no lugar do acúmulo de riqueza no mundo de miséria. E por fim, essa passagem deixa claro que ajudar o pobre é traço da verdadeira espiritualidade. Conversão verdadeira produz amor. O amor é o que nos faz sonhar com o bem-estar do nosso semelhante, viabilizar a vida daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe, nós o amamos por amor a Deus, nós o amamos porque passamos a saber quem Ele é, ser precioso aos olhos do maior amor da nossa vida, que é o nosso Criador. Ora, o que nós vamos sentir por esse membro da nossa espécie, cuja dor nós conhecemos muito bem, por ele ser membro da nossa espécie? O que nós vamos fazer por ele quando nós o encontramos quebrado pela vida? Portanto, amigo, espiritualidade que não envolva a vida do necessitado, vou dizer, é modelo de espiritualidade que pode ter como referência o que quer que seja, menos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para esse tipo de cristianismo que eu gostaria de chamar a mim mesmo. Um cristianismo que esteja presente na vida da igreja, de maneira que a igreja apresente ao mundo uma evidência sociológica da existência de Deus e algo que extravase, algo que possa contaminar, virar cultura,
sabe? Algo que possa fazer então com que nós não vivamos mais no mundo em que, enquanto alguns estão mendigando pão, outros tantos estão gastando o que poderia suprir a necessidade do pobre com aquilo que está longe de ser o necessário para a vida humana, sabe, digna. Quer dizer, Deus nos chama para o exercício do amor e que o Espírito Santo derrame esse mesmo amor sobre a sua e a minha vida.